Uma das coisas mais fáceis que há é fazer uma pergunta. Provavelmente, alguns estiveram pensando que pergunta iriam formular enquanto eu falava. Estamos mais interessados em nossa pergunta do que em escutar. Terá que fazer perguntas sobre a gente mesmo, tão aqui como em qualquer outro lugar. É muito mais importante fazer a pergunta correta do que receber a resposta. A solução de um problema reside na compreensão do problema. A resposta não está fora do problema, a não ser no próprio problema. Não podemos ver o problema muito claramente se estamos preocupados com a resposta, com a solução. A maioria de nós desejamos resolver o problema sem investigá-lo. E para investigá-lo devidamente, é preciso ter energia, intensidade, paixão, e não a indolência e a preguiça que padecemos quase todos nós, já que preferimos que alguma outra pessoa o resolva. Não há ninguém que vá resolver nenhum de nossos problemas, sejam políticos, religiosos ou psicológicos. Temos que ter muita energia, paixão e intensidade para olhar e observar o problema. E então, ao observá-lo, a solução surge muito claramente. Isso não implica que vocês não devem fazer perguntas. Pelo contrário, têm que as fazer. Devem duvidar de tudo o que se é dito, sem importar quem o diga, inclusive o que o fala. Existe o perigo de cair na introspecção ao dirigir o olhar a nossos problemas pessoais? Porque não tem que haver perigo. Há perigo ao cruzar a rua. Quer você dizer que não devemos olhar porque é perigoso fazê-lo? Lembro que uma vez, se me permite relatar um caso que serve de exemplo, um homem muito rico veio nos ver e disse: "Sou muito sério e estou interessado no que você diz e desejo resolver todos os meus problemas, isto e os de mais à frente. Vocês sabem as tolices de que fala a gente." E disse: "Muito bem, senhor, investiguemos isso." E falamos. Voltou várias vezes e depois da segunda semana veio e me disse: "Tenho sonhos horríveis, espantosos, e me parece ver que tudo que me rodeia desaparece, que todas as coisas se vão." E acrescentou: "Provavelmente isso é o resultado de inquirir dentro de mim mesmo e vejo o perigo que isso representa." Após, não voltou mais. Todos queremos estar a salvo, seguros em nosso pequeno mundo, o mundo da ordem bem estabelecida, que é a desordem. O mundo de nossas relações particulares, que não desejamos que se perturbem, a excludente e estreita relação entre marido e mulher, em que há desdita desconfiança, temor, perigo, ciúmes, ira e domínio. Existe uma maneira de olhar dentro de nós mesmos sem medo e sem perigo. É o olhar sem condenação nem justificação, simplesmente o olhar, sem interpretar, sem julgar, sem avaliar. Para isso, a mente tem que estar ansiosa de aprender, mediante a observação do que realmente é. Que perigo há no que é? Os seres humanos são violentos. Isso é uma realidade, o que é. E o perigo que provocaram no mundo é o efeito dessa violência, é o resultado do medo. O que tem de perigoso em observá-lo e em tratar de extirpar completamente esse medo, de tal maneira que possamos criar uma sociedade diferente, com diferentes valores. A grande beleza na observação, em ver as coisas como são, psicológica internamente, o qual não quer dizer que alguém aceite as coisas como são, nem tampouco que as rechace ou deseje alterar o que é, porque a mesma percepção do que é gera sua própria mutação. Mas um deve conhecer a arte de olhar
e a arte de olhar nunca é introspectivo ou analítico, mas sim consiste simplesmente em observar sem opção alguma. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Não existe um medo espontâneo? Chamaria você medo a isso? Quando você sabe que o fogo queima, quando vê um precipício, é medo afastar-se? Quando se aparta ante um animal selvagem, uma serpente, é isso medo ou é inteligência? Essa inteligência pode ser o resultado do condicionamento, porque você foi condicionado aos perigos de um precipício. De outro modo, poderia cair, e isso seria o final. Essa inteligência que lhe adverte, que tome cuidado, é medo essa inteligência? Mas é essa inteligência que funciona quando nos dividimos em nacionalidades, em grupos religiosos. Ao nos dividir entre você e eu, nós e eles, atuamos com inteligência? O que opera nessa divisão, o que ocasiona perigos, o que separa as pessoas, o que provoca guerras, é inteligência em ação ou é medo? Isso é medo, não inteligência. Em outras palavras, nos fragmentamos, uma parte de nós atua, se for necessário, inteligentemente, como quando evitamos um precipício ou um ônibus que passa. Mas não somos o bastante inteligentes para ver os perigos do nacionalismo, os perigos da divisão entre os seres humanos. De maneira que uma parte de nós, uma parte pequena é inteligente e o resto não é. Onde há fragmentação, tem que haver conflito e miséria. A essência mesma do conflito é a divisão e a contradição em nós mesmos. Essa contradição não pode ser integrada. Uma de nossas ideias mais peculiares é a de que devemos nos integrar a nós mesmos. Não sei o que isso realmente significa. Quem é o que vai integrar as duas naturezas divididas e em oposição? Não é parte dessa divisão o próprio integrador? Entretanto, quando a gente vê a totalidade disso, quando a percebe sem opção alguma, então não há divisão. Existe alguma diferença entre pensamento correto e ação correta? Quando você usa a palavra correto em relação com pensamento e ação, então essa ação correta é ação incorreta. Não é assim? Quando usamos a palavra correta, já temos uma ideia do que é correto. Quando você tem uma ideia do que é correto, isso é incorreto. Porque o que considera correto se apoia em seu prejuízo, em seu condicionamento, em seu temor, em sua cultura, em sua sociedade, em suas próprias características particulares, temores, sancione religiosas e etc. Você tem a norma, o padrão, e esse mesmo padrão é em si incorreto e imoral. A moralidade social é imoral. Você está de acordo? Se estiver de acordo, então rechaçou a moralidade social, que é cobiça, inveja, ambição, culto às hierarquias e etc. Mas quando diz que está de acordo, é porque o viveu? Quer você significar realmente que a moralidade social é imoral ou se trata unicamente de umas quantas palavras? Senhor, o ser realmente moral, virtuoso, é uma das coisas mais extraordinárias na vida. E essa moralidade
não tem absolutamente nada que ver com a conduta social e ambiental. Para ser realmente virtuoso, terá que ser livre. E a gente não é livre se seguir a moralidade social da cobiça, a inveja, a competência, o culto ao êxito. Vocês sabem, todas essas coisas que a sociedade antepor como morais. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Em uma parada, um soldado está muito quieto, com suas costas retas, sustentando o rifle com precisão. Exercitou-se dia após dia. Para ele não existe liberdade alguma. Está muito quieto. Mas isso é quietude? É quietude de um menino que está absorto em um brinquedo? Tire-lhe o brinquedo e o menino volta para a sua própria maneira de ser. Compreenda isso de uma vez e para sempre, porque é muito singelo. Pode a disciplina criar a quietude? Pode que produza embotamento, um estado de estancamento, mas produz essa quietude, que, sendo quietude, é ao mesmo tempo intensamente ativa. Senhor, o que quer você que nós façamos aqui nesse mundo? Muito simples, meu Senhor. Eu não quero nada. Isso é o primeiro. O segundo, viva. Viva nesse mundo. Esse mundo é tão maravilhosamente belo. É nosso mundo, nossa terra sobre a qual vivemos. Mas não vivemos. Somos mesquinhos, divididos, ansiosos. Somos seres humanos atemorizados e, portanto, não vivemos. Não conhecemos a verdadeira relação. Somos seres solitários e desesperados. Não sabemos o que significa esse sentido de viver em êxtase, na sorte. Digo que podemos viver dessa maneira unicamente quando sabemos como estar livres de todas as tolices que enchem nossa vida. E estar livre delas só é possível quando nos damos conta de nossa relação, não só com os seres humanos, mas também com as ideias, com a natureza, com tudo. Nessa relação descobrimos o que somos, nosso medo, nossa ansiedade, desespero, solidão e nossa completa ausência de amor. A gente está repleto de teorias, de palavras, de conhecimentos, do que outras pessoas han dito, mas nada conhece sobre si mesmo e, portanto, não sabemos como viver. Senhor, como explica você os diferentes níveis de consciência do cérebro humano? O cérebro parece ser uma coisa física, e a mente não parece ser. Além disso, a mente parece ter uma parte consciente e outra inconsciente. Como podemos ver com alguma claridade essas diferentes ideias? O que você quer saber é a diferença entre cérebro e a mente, não é assim, senhor? Não é o cérebro em si, que é o resultado do passado, consequência da evolução de muitos milhares de anos, com todas as suas lembranças, conhecimentos e experiência. Não é esse cérebro parte da nossa mente? A mente em que há um nível consciente e outro inconsciente. Não é tudo isso uma totalidade? O físico, assim como o não físico, o psicológico. Não somos nós que temos feito a divisão entre consciente e inconsciente, o cérebro e o não cérebro. Não podemos olhar a coisa inteira como uma totalidade não fragmentada? É o inconsciente tão distinto do consciente? Ou é o inconsciente uma parte da totalidade que nós dividimos? Desde aí surge a pergunta: como pode a mente consciente
dar-se conta da inconsciência. Pode o positivo, que é o funcional, o que trabalha todo dia, observar o inconsciente? Não sei se tivemos tempo para elucidar essa questão. Não estão vocês cansados? Por favor, senhores, não convertam isso em um entretenimento, como poderiam fazê-lo sentados em uma habitação agradável e cálida, ouvindo a voz de alguém. Estamos tratando com coisas muito sérias, e se vocês trabalharam como alguém deve fazê-lo, então tem que estar cansados. O cérebro não pode assimilar mais sem fatigar-se. E para afundar nessa questão do consciente e o inconsciente, necessitamos uma mente aguda, clara, que possa observar. Duvido muito que ao final de hora e meia vocês estejam capazes de fazê-lo. Estão vocês conforme em que consideremos essa questão depois? Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Íamos falar essa noite sobre o tema do consciente e o inconsciente, da mente superficial e as capas mais profundas do inconsciente. Me pergunto por que dividimos a vida em fragmentos, a vida dos negócios, a vida social, a familiar, a religiosa, a esportiva. Por que existe essa divisão? Não só em nós mesmos, mas também socialmente. Nós e eles, você e eu, amor e ódio, morrer e viver. Me parece que devemos aprofundar bastante nessa questão para descobrir se existe um modo de vida no qual não haja divisão alguma entre o viver e o morrer, entre o consciente e o inconsciente, a vida social e a dos negócios, a vida familiar e a individual. Essas divisões entre nacionalidades, religiões, classes sociais, toda essa separação dentro da gente mesmo, onde há tanta contradição, por que vivemos desse modo? Isso engendra muita desordem, conflito e guerras. Produz verdadeira insegurança, tão interna como externamente. Há tanta divisão. Deus e o diabo, o mal e o bom, o que deveria ser e o que é. Considero que valeria a pena que dedicássemos essa noite a tratar de descobrir se existe uma maneira de viver não teórica ou intelectual, a não ser real, na qual não haja divisão alguma, na qual a ação não esteja fragmentada, de maneira que a vida seja um fluir constante e onde cada ação esteja relacionada com todas as demais ações. Para descobrir uma maneira de viver na qual não haja fragmentação, temos que indagar muito profundamente na questão da morte e do amor. Se compreendermos isso, pode ser que alcancemos um modo de vida que seja um movimento contínuo, não fragmentado, um modo de vida altamente inteligente. Uma mente fragmentada carece de inteligência. O homem que leva meia dúzia de vidas, o qual é aceito como sendo muito moral, evidentemente, revela falta de inteligência. Me parece que a ideia de integração, juntar vários fragmentos para fazer um tudo, não é uma ideia inteligente, porque isso implica que existe um integrador, um que está integrando, juntando todos os fragmentos. Mas a mesma entidade que trata de fazer isso é também parte do fragmento. O que precisamos é uma inteligência e paixão de tal natureza que possa produzir uma revolução radical em nossa vida, de maneira que não haja ação contraditória,
a não ser um movimento total e contínuo. Para que ocorra esse troco em nossa vida, tem que haver paixão. Para poder fazer algo que vale a pena, deve ter essa paixão intensa, a qual não é prazer. Para compreender essa ação que não é fragmentária ou contraditória, tem que existir esta paixão. Os conceitos intelectuais e as fórmulas não trocarão nosso modo de vida. Só o fará a real compreensão do que é. E para isso, deve haver intensidade e paixão. Para averiguar se existe uma maneira de viver, um viver cotidiano e não monástico, que tenha essa qualidade de paixão e inteligência, alguém deve compreender a natureza do prazer. Outro dia examinamos a questão do prazer, como o pensamento sustenta a experiência que nos proporcionou um prazer momentâneo, e como, pensando neste prazer, o prolonga. E também consideramos que onde há prazer, tem que haver dor e medo. É prazer o amor? Para a maioria de nós, os valores morais se apoiam no prazer. Até a abnegação e o domínio de si mesmo, a fim de adaptar-se, devem ao impulso do prazer. Não importa o grande ou nobre que este seja. É o amor uma coisa de prazer? Essa palavra amor está tão recarregada, todo mundo a usa, do político até o marido e a esposa. E me parece que só o amor, no sentido mais profundo da palavra, é o que pode criar um modo de vida no qual não haja fragmentação alguma. O medo sempre forma parte do prazer. E é óbvio que onde haja alguma classe de medo na relação, tem que existir fragmento e divisão. Este inquirir, porque a mente humana sempre se divide a si mesmo em oposição a outras, trazendo como resultado violência e o que se espera conseguir mediante a violência, é realmente um espinho muito profundo. Os seres humanos estão comprometidos com uma forma de vida que conduz à guerra, apesar de que de uma vez desejamos paz e liberdade. Mas se trata de paz só como uma ideia, como uma ideologia, e ao mesmo tempo, tudo o que nos fazemos condiciona. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Psicologicamente existe a divisão do tempo. Tempo como passado, hoje e amanhã. E temos que investigar isso se desejamos encontrar uma maneira de viver na qual não exista divisão alguma. Temos que averiguar se for o tempo como passado, presente e futuro, o tempo psicológico, a causa dessa divisão. É a divisão produzida pelo conhecido como memória, que é o passado, que é o conteúdo do próprio cérebro? Ou é que a divisão surge porque o observador, o experimentador, o pensador, está sempre separado da coisa que observa, que experimenta? Ou é a atividade egocêntrica, que é o eu e o você, ao criar suas próprias resistências, suas próprias atividades isoladas, o que ocasiona essa divisão? Ao examinar esse assunto, temos que nos dar conta dos seguintes problemas. O tempo, o observador, separando-se a si mesmo da coisa observada, o experimentador, diferente da experiência, e o prazer, e se tudo isso tem algo que ver com o amor. Existe psicologicamente o amanhã? Existe em uma forma real que não seja invenção do pensamento?
existe um manhã no tempo cronológico, mas existe em realidade o manhã psicologicamente, internamente? Se existir o manhã como ideia, então a ação não é completa, e essa ação engendra divisão e contradição. A ideia do manhã, do futuro, é a causa de não ver muito claramente as coisas como são agora. E por isso pensamos, espero ver as coisas com mais claridade amanhã. Não é assim? Somos preguiçosos e não temos essa paixão, esse interesse vital que é necessário para inquirir. O pensamento inventa a ideia de chegar eventualmente, de compreender eventualmente, e para isso o tempo está necessário. E muitos dias são necessários. Traz o tempo compreensão? O capacita a um para ver algo muito claramente? É possível para a mente estar livre do passado, de maneira que não se ache atada pelo tempo? Psicologicamente, há o amanhã em termos do conhecido. Então, existe a possibilidade de estar livre do conhecido? É possível uma ação que não o seja em termos do conhecido? Uma das coisas mais difíceis é comunicar-se. Deve haver comunicação verbal, isso é óbvio, mas acredito que existe um plano mais profundo de comunicação, no qual não há unicamente comunicação verbal, a não ser comunhão, onde ambos nos encontramos no mesmo nível, com a mesma intensidade, com a mesma paixão. É só então, quando há comunhão, que é algo muito mais importante que a mera comunicação verbal. E como estamos falando de algo bem complexo, que toca muito profundamente nossa vida cotidiana, tem que haver não só comunicação verbal, mas também comunhão. O que nos interessa é uma revolução psicológica radical, não em um futuro distante, a não ser realmente hoje. Agora, nos interessa descobrir se a mente humana, que esteve tão condicionada, pode trocar imediatamente, de maneira que suas ações sejam uma unidade contínua, não fracionada, e, portanto, não escavada por seus arrependimentos, desesperanças, temores, ansiedades, seu sentimento de culpa e etc. Como pode a mente despojar-se de tudo isso e ser completamente fresca, jovem e inocente? Esse é realmente o problema. Não acredito que uma revolução tão radical seja possível enquanto exista divisão entre o observador e o observado, entre o experimentador e o experiente. Essa divisão é a engendra do conflito. Toda divisão tem que trazer conflito, e é óbvio que mediante o conflito, mediante a luta não pode haver troco no sentido psicológico profundo. Mesmo que possa haver mudanças superficiais, assim como se enfrentarão a mente, o coração e o cérebro, nossa condição total, a esse problema da divisão. Dissemos que indagaríamos nessa questão do consciente e das capas mais profundas, ou seja, do inconsciente. E agora perguntamos por que existe essa divisão entre a mente consciente, que está ocupada em suas atividades diárias, preocupações, problemas, prazeres superficiais, subsistência e etc. E os níveis mais profundos dessa memória, com todas suas ocultas motivações, seus impulsos, suas demandas prementes, seus medos. Por que existe essa divisão? Existe porque estamos tão ocupados levianamente com o nosso bate-papo interminável, com nosso constante demanda de diversão, entretenimento, tanto religioso como de outra natureza. Porque não é possível que a mente aprofunde e sonde nela mesma enquanto surja essa divisão.
obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Qual é o conteúdo das capas mais profundas da mente? Não de acordo com psicólogos, Freud, etc. E como averiguam vocês, se não lerem o que outros hão dito? Como descobrem o que é o seu inconsciente? Vocês o observam, não é assim? Ou esperam que seus sonhos interpretem o conteúdo do inconsciente? E quem vai decifrar esses sonhos? Os peritos? Eles também estão condicionados por sua especialização. E a gente pergunta, é possível não sonhar absolutamente? Exceto, certamente, se a gente tiver pesadelos quando tomou o alimento indevido ou jantou excessivamente durante a noite. Existe o inconsciente, no momento usaremos essa palavra, do que parece. É óbvio que do passado, de todas as consciências raciais, o resíduo racial, a tradição familiar, os diversos condicionamentos religiosos e sociais, ocultos, escuros, ignorados. Pode tudo isso ser descoberto e revelado sem sonhos, ou sem visitar um analista, de maneira que quando a mente dorme esteja quieta e não incessantemente ativa? E pelo fato de estar quieta, não é possível que surja nela uma qualidade distinta, uma atividade de todo diferente, que esteja dissociada das ansiedades, temores, preocupações, problemas e exigências diárias? Para descobrir se isso é possível, ou seja, não sonhar absolutamente, de maneira que a mente esteja fresca ao despertar pela manhã, temos que nos dar conta de todas as insinuações e intimações durante o dia. Unicamente, pode um as descobrir na convivência, quando está observando sua relação com os outros, sem condenar, ajuizar nem avaliar, simplesmente observando como um se comporta, como reage, observando sem opção alguma, simplesmente observando. De maneira que, durante o dia, o inconsciente seja revelado. Por que damos um significado e sentido tão profundo ao inconsciente? Depois de tudo, é tão corriqueiro como o consciente. Se a mente consciente estiver extraordinariamente ativa, observando, escutando, vendo, então a mente consciente se volta mais importante que a inconsciente. Nesse estado, o conteúdo do inconsciente se revela e cessa a divisão entre as distintas etapas. Se observarem suas reações, enquanto estão sentados no ônibus, quando falam com a sua esposa ou o marido, quando se acham no escritório, escrevendo, enquanto estão sozinhos, se é que alguma vez estão sozinhos, então, nesse processo total de observação, nesse ato de ver, cessa a contradição. Quando isso resulta claro, então podemos perguntar, o que é o amor? O amor é prazer? O amor são ciúmes? O amor é possessivo? O amor é dominante? A esposa dominando ao marido e o marido à esposa? Indubitavelmente, nenhuma dessas coisas é amor. Entretanto, levamos o peso delas e mesmo assim dizemos a nosso marido ou a nossa mulher ou a quem é, amo-te. Agora, bem, a maioria de nós somos invejosos em uma ou outra forma. A inveja surge da comparação, do medir, do desejar ser algo diferente do que alguém é.
Podemos ver a inveja como é em realidade e estar completamente livres dela, de maneira que não volte a surgir? De outro modo, não pode existir o amor. O amor não é do tempo. O amor não pode cultivar-se. O amor não é coisa de prazer. O que é a morte? Qual é a relação entre o amor e a morte? Acredito que encontraremos a relação entre ambos quando compreendemos o significado da morte. Para isso, temos que compreender o que é viver, o que é em nossa realidade viver. O viver cotidiano, não o ideológico, não a coisa intelectual. Isso que consideramos devesse ser, mas que é realmente falso. O que é na nossa verdade viver? O viver de todos os dias em conflito, desespero, solidão, isolamento. Nossa vida é um campo de batalha, tanto dormidos como acordados. Tratamos de escapar de várias maneiras, mediante a música, a arte, os museus, o entretenimento religioso ou filosófico, engendrando muitas teorias, enredadas no conhecimento. Tudo menos por fim ao conflito, a essa batalha que chamamos viver, com sua dor constante. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.